Graças a Deus. Novamente, bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar para nós darmos sequência ao nosso culto desta manhã. Antes de orar, gostaria que os irmãos abrissem comigo, peguem suas Bíblias, por favor. Vamos ler o Salmo de número 46. Salmo de número 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor Deus amado, nós estamos aqui reunidos em Tua santa presença. E que grande bênção é poder saber que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza. Saber que Tu tens em Tuas mãos o poder, o domínio, a autoridade, o controle de todas as coisas, Deus. E por causa disso, nós não precisamos temer. A terra irá se abalar, os montes se abalarão, os mares se abalarão, os ímpios se abalarão, mas aqueles que creem no Senhor, que depositam a sua fé, a sua confiança no Deus de Jacó, estes jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados. Nesta manhã, nós declaramos a nossa confiança em Ti. Nós declaramos que cremos no Senhor, que adoramos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pedimos a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito se mova em nós e através de nós, e nos leve a Te adorar em espírito e em verdade, para a glória do Teu santo nome. É o que oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, declarar que não há outro igual ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Aleluia ao nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio nós damos ao Teu nome, Senhor. Todo louvor e toda a glória, 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 todo louvor e toda a glória. Diga o Rei de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Adoramos o Teu santo nome, Jesus, porque Tu és bom, Pai. Louvado seja o Teu nome. Não temos outro bem além de Ti, Jesus. Não há quem se comparar a Ti, Pai. O Senhor é mais precioso do que o mais fino ouro, Jesus. Ansiamos por Ti, Jesus. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Toda honra, toda glória nós damos a Ti, Senhor. Te damos graças por este momento de contribuição para a Tua obra, onde o Teu povo livremente, voluntariamente trará ao Senhor as ofertas, ó Deus. Te damos graças por esta obra, por esta congregação. Nós reconhecemos o Teu domínio, a Tua autoridade, o Teu poder sobre nós. Que dia após dia, Deus, o Espírito do Senhor nos conduza, nos dê graça para realizar a Tua obra, para contribuir
com a expansão do reino de Deus. Que dia após dia o Senhor continue suprindo as necessidades do teu povo, provendo todo o necessário, provendo, Deus, o sustento. Nós te damos graças, te agradecemos por isso, ó Deus, por tua grande obra em nossas vidas, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Olho para o céu e tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, o som vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. O tempo revela a tua graça, e o teu povo declara quem tu és. És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade. Olho para o céu e tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, o som vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. O tempo revela a tua graça, e o teu povo declara quem tu és. És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade. És quem plantou em mim a Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade.
Glória. Opa! Bênção. Glória a Deus, irmãos. É bom estarmos aqui novamente para apreciarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Como disse o Bernard na escola bíblica, citando Hebreus, a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos humanos, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos humanos. A palavra de Deus é maravilhosa. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela vida dessas crianças e pedimos, Senhor, que venha abençoar ricamente esse momento em que elas estarão ali, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Dê graça e dê sabedoria às Tuas servas para instruir essas crianças nos princípios da Tua palavra. Nós agradecemos por este momento que elas terão e que o Senhor possa usar de maneira poderosa para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 7, 18 a 23. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 23. Nós retornamos hoje à nossa série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas. Abrimos um parêntese semana passada de um assunto relevante, muito importante, e hoje voltamos para a nossa série. O título da série é Convicções. E o título da mensagem de hoje é basicamente o que o texto diz. Uma pergunta de João Batista e uma resposta de Jesus. Vamos ver os versículos 18 ao 23. Todos acharam? Oremos. Pai, que o Senhor seja engrandecido e que o Senhor fale aos nossos corações para a glória do Teu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Podem se assentar, irmãos. No texto de hoje, irmãos, que nós tivemos a oportunidade de ler aqui, nós vemos que João Batista vai enviar os seus discípulos para fazer uma pergunta a Jesus. E a pergunta basicamente é se Jesus era o Messias realmente que haveria de vir, ou ele deveria esperar outro. Os estudiosos da Bíblia vão descrever algumas teorias para apresentar a razão pela qual João faz essa pergunta.
Afinal de contas, João Batista declarou no Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu com João Batista? Por que ele fez essa pergunta? Então existem muitas teorias, e nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas, sobre cada uma dessas hipóteses. E todas essas hipóteses levantadas pelos especialistas estudiosos da Bíblia são coerentes, são plausíveis. Nós entendemos que o texto ele não vai nos dizer de maneira clara a razão íntima pela qual João faz essa pergunta. O texto não diz: João fez essa pergunta porque por causa disso e disso. Era algo íntimo dele, e a gente vai tentar buscar, os estudiosos tentam buscar algumas hipóteses para ele levantar essa pergunta. E a partir desses pressupostos, ou a partir dessas hipóteses, a partir desses argumentos para, de alguma maneira, justificar a razão pela qual João Batista fez essas perguntas, nós vamos entender um pouco isso, e nós vamos tentar buscar algumas lições dessas hipóteses para a nossa própria vida, para o nosso comportamento no dia a dia. E nós vamos começar o nosso texto analisando os versículos 18 a 20, onde João Batista faz a pergunta. Então mantenha sua Bíblia aberta, Lucas 7, 18 a 20, e nós vamos tentar desenvolver aqui. Depois que João Batista ouviu os depoimentos de todas as pessoas em relação às obras de Jesus, porque João estava na prisão, mas os seus discípulos certamente iam visitá-lo. E João teve muitos discípulos. E muitos dos discípulos de João seguiram Jesus. Outros, porém, permaneceram, vamos dizer assim, fiéis a João Batista. E esses discípulos iam lá e diziam a João Batista: olha, Jesus está fazendo isso, fez aquilo, ele falou isso, falou aquilo. Então, baseado nas informações que ele teve, ele manda fazer essa pergunta a Jesus. E a pergunta, como nós dissemos, os discípulos de João perguntam a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? Esse dilema, como nós dissemos aqui na nossa introdução, ele tem sido assunto de grande demanda para os comentaristas da Bíblia, dos Evangelhos. E aí nós vamos ver algumas possibilidades para essa pergunta. A primeira possibilidade: será que João mandou os seus discípulos com o objetivo de que eles pudessem ouvir do próprio Jesus que ele era o Messias prometido? Essa é uma teoria. Será que ao mandar os seus discípulos a Jesus, João Batista queria dizer o seguinte: olha, vão lá e pergunta, e a resposta que eles vão ter, vão reafirmar para eles que eles devem parar de seguir a mim e seguir a Jesus. Essa é uma possibilidade. Talvez a resposta não seria para João, seria para os seus discípulos, que poderiam ter alguma dúvida e permaneciam seguindo ele, sendo que já deveriam estar seguindo a Jesus. Essa é uma teoria, é uma possibilidade. A segunda possibilidade: será que João estava entrando numa crise de fé? É uma possibilidade. A terceira possibilidade: será que João Batista estava decepcionado com Jesus? Porque ele esperava mais de Jesus? Ele esperava talvez um juízo imediato? Ele esperava talvez a implantação física do reino de Deus aqui na terra? Desbancar o Império Romano? É a terceira possibilidade. A quarta: será que João queria saber se a sua obra, se o seu ministério, se a sua função já havia acabado? Ele queria confirmar com Jesus se já era o fim de todo o seu trabalho e projeto, ele já estava pronto para
partir para a glória? Como eu disse, todas essas possibilidades são plausíveis, ou todas essas possibilidades são possíveis que tenham realmente acontecido no íntimo de João. Nós vamos entender cada uma delas. E nós vamos usar como base as informações que nós temos do texto bíblico. Então vamos analisar a primeira possibilidade. Como eu disse, a primeira possibilidade é João queria que Jesus respondesse aos seus discípulos, não para João Batista, mas para os seus discípulos, para que eles tomassem a atitude de seguir Jesus definitivamente. João Batista sabia que ele era o precursor de Cristo. Ele declarou, o texto que nós lemos em ocasiões anteriores de Lucas, declarou isso de maneira clara, e João tinha convicção dessa sua missão. E o objetivo era que os seus discípulos pudessem ter também a convicção de que Jesus era o Messias, e que eles deveriam passar a seguir Jesus. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João já havia dito isso para os seus ouvintes, para os seus discípulos, que o ministério dele ia terminar e iria começar o ministério do Messias. Olha o que diz Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por essa informação que nós temos, nós podemos entender que é bem provável que João Batista tenha enviado seus discípulos para que eles pudessem ouvir do próprio Jesus que eles deveriam seguir a Jesus e que eles deveriam ser discípulos de Jesus. Essa possibilidade, ela pode ser ratificada, ou ela pode ser confirmada por esse texto que nós acabamos de ler. João tinha clareza, ele tinha convicção da sua missão, de até onde ele deveria ir e quando ele deveria passar o cajado para Jesus. Como uma corrida, né? Já viram aquela corrida da troca do bastão? Os corredores vão correndo, 100 metros, passa por outros 100 metros. Então João entendia claramente que ele deveria passar o bastão para Jesus e Jesus deveria seguir. Olha o que ele diz em João 3,30. Isso aí é uma confirmação exata dele ter essa convicção. Ele vai dizer em João 3,30, um texto que os pregadores gostam muito de usar, inclusive eu: convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele tinha clareza de que ele, com todo aquele destaque dele ali no Jordão, podemos dizer, né, que João era um popstar, um pré-popstar ali. Era o homem do momento. As pessoas vinham ouvir a sua mensagem. A mensagem de um homem que vestia de maneira esquisita, que bebia mel silvestre, que comia gafanhotos e ficava no Jordão xingando todo mundo. E as pessoas iam lá e gostavam de ouvi-lo, porque a palavra dele era poderosa. Então ele era o cara do momento. Mas ele diz, quando ele vê Jesus, convém que eu diminua e que ele cresça. Então essa possibilidade, a primeira possibilidade, ela pode ser uma possibilidade considerada para a pergunta de João. A segunda, a situação de João Batista era crítica. Ele estava preso. Imagine você, meus irmãos, um homem acostumado a viver livre, leve e solto. Tudo bem que o texto diz deserto, mas nesse deserto tinha um rio, o Rio Jordão.
E nesse deserto também tinha gafanhoto e mel silvestre. Então, peraí, tinha oásis nesse deserto, porque a abelha não vai produzir mel no deserto, ela precisa de flores. Então também tinha lugares aprazíveis. Creio que o sentido de deserto está mais muito relacionado à questão de estar fora, isolado da cidade, afastado. Então ali às margens do Jordão, João Batista vivia feliz, saltitante e alegre, porque era um homem livre. Ele poderia andar por ali, ele poderia mergulhar no Jordão, ele poderia pregar, ele poderia levar as pessoas ao batismo. E agora ele está preso, numa masmorra. E por quê? Porque ele confrontou um poderoso do seu tempo. Ele teve coragem e ousadia para dizer para Herodes: você está em adultério, você roubou, tomou a mulher do seu irmão. E o juízo virá sobre você e sobre esta mulher também. E mais do que Herodes, a mulher de Herodes, Herodias, odiava João Batista. Herodes tinha respeito, consideração por João Batista, mas também não gostava das palavras dele. Herodias, todavia, odiava, queria matar João Batista. Ela pudesse ir lá no Rio Jordão, enfiar a cabeça dele, até que ele morresse, ela faria isso. E a prisão que João estava, os estudiosos dizem que era um castelo em Macário, no calabouço de um castelo em Macário. Esse local, essa fortaleza, ficava próximo ao Mar Morto. O texto de Mateus 14, 3 a 12, que eu não vou ler aqui, porque é muito grande, e aí uma tarefa para vocês lerem em casa, vai falar exatamente como sucedeu essas coisas. E diante de uma situação como essa, João não é o único que teve uma crise de fé. João não é o único que entrou em desespero. Vou apresentar para vocês aqui alguns grandes homens de Deus que chegaram nesse nível de desespero e crise de fé. O primeiro deles é Moisés, o homem mais manso da terra. Ele entrou num momento de crise de fé, num momento de desespero, num momento de angústia. Em Números 11, 10 a 15 está registrado isso. O texto é grande, eu vou ler bem rápido, mas dou a tarefa para vocês também lerem em casa. Diz assim o texto, Números 11, 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar e por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu povo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de mama, à terra que sob juramento prometeste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinha não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mate-me. Mate-me de uma vez. Eu te peço. Se tem achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Ao que nível que chegou Moisés. Pediu a morte, não aguento mais, é pesado demais esse fardo. Eu não aguento esse povo chorando, choramingando na minha cabeça, pedindo carne. Carne, carne. Ele não aguentou, ele desesperou. O grande Moisés. Elias pediu para morrer quando Jezabel falou: ó, fala para aquele camarada que eu vou matar ele. Ele falou: mas peraí, eu estou fazendo a vontade de Deus, sou profeta de Deus, essa mulher vai me matar, por quê?
Olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 19 de 1 de Reis. 1 de Reis 19, 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias também teve o seu momento de crise, de fé, de desespero. Jeremias, está registrado em Jeremias 20, versículos 7 a 9 e do 14 ao 18. Eu vou ler só alguns trechinhos para vocês terem ideia. Ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Senhor, o Senhor me convenceu a fazer isso, eu fiz. Mas eu sou escarnecido, humilhado, ofendido, zombado por este povo. Eu sempre falo, eu tenho que gritar, clamar, violência, destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou opróbio e ludibrio todo dia. Ou seja, eu estou pregando a palavra, mas eu estou sendo ofendido, humilhado, esculachado. As pessoas não me respeitam, não me ouvem, não dão ouvido ao que eu digo. O Senhor mandou eu falar, eu estou falando, mas em troca eu estou recebendo escárnio, ofensa. Ele ia chegar ao ponto de dizer assim, versículo 14: maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Para que eu fui nascer? Deveria ter morrido. Ele vai dizer mais: maldito o homem que deu as novas ao meu pai. Camajó, nasceu um menino, parabéns. Maldito o cara que falou isso. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Coitado do camarada que deu a boa notícia. E diz: ouça ele o clamor pela manhã, ao meio-dia o alarido. Ele diz mais, no versículo 17: por que Deus não me matou no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou seja, por que eu não morri dentro da minha mãe? Ele vai dizer: por que não permaneceu grávida perpetuamente? Por que eu não fiquei ali naquele lugar gostoso, que é o ventre da minha mãe, alimentando, tranquilo? E ele vai dizer mais: porque saí do ventre da minha mãe tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. A questão de Jeremias é que ele sabia que não haveria salvação, que o povo não se arrependeria. Ele sabia disso, e isso deixava ele frustrado, angustiado, porque, poxa, por que eu prego sabendo que as pessoas não vão se converter? Uma angústia terrível naquele homem. Ele é chamado de o profeta chorão. No livro de Lamentações nós vemos, palavras tristes de um profeta. E por último, Paulo. Paulo chegou a ponto de desesperar-se da própria vida. Em 2 Coríntios 1, 8 a 9, 2 aos Coríntios 1, 8 a 9, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. A tribulação pela qual Paulo passou foi tão terrível, e foi além das forças dele, que ele teve ao ponto de desesperar da própria vida.
E ele diz no versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. A grande questão, né, que nós trouxemos aqui, é que Deus, de certa forma, ele humilha o homem. O homem vê que ele não tem mérito nenhum, quebra todo orgulho e toda vaidade. Então, Deus, de certa forma, humilhou o apóstolo Paulo a tal ponto que ele teve desejo de morrer. A grande questão, meus irmãos, não é quando você sofre porque você cometeu um erro, porque você cometeu uma falha. Tudo bem, você admite que necessita realmente dessa consequência. Mas quando você fala a verdade, quando você pega o evangelho genuíno, quando você traz a mensagem verdadeira e ainda assim você é ofendido, humilhado, perseguido, e parece que Deus não dá a mínima para você, Ele está vendo você sofrer e parece que Ele diz: não, é isso mesmo, sofra, eu estou te humilhando e vou te humilhar mais ainda. Possivelmente João sentia nessa situação. Por que Jesus, que ressuscita mortos, que cura enfermos, que faz maravilhas, como eu tenho ouvido aqui por meio dos meus discípulos, por que ele não vem aqui e me tira dessa prisão? Por que ele não quebra as cadeias? Eu sou João Batista, eu sou primo dele, ele nem vem me visitar. Entende a situação? É bem possível que João tenha tido uma crise de fé, é uma possibilidade. A terceira possibilidade, João estava decepcionado com Jesus, e não decepcionado pelo fato de Jesus não ir lá visitá-lo, ou de Jesus não libertá-lo da prisão, decepcionado porque ele esperava que Jesus fosse aquele que ia descer o machado na raiz das árvores, que ia derrubar toda a injustiça, que ia derrubar o império romano. E Jesus está só trazendo misericórdia e graça. Eu quero juízo, pois afinal é sobre isso que eu preguei. Eu quero a ira de Deus, e esse Jesus está só curando as pessoas, está só ressuscitando os mortos, tratando as pessoas com amor, com misericórdia. Eu quero juízo. Possivelmente João estava decepcionado. Olha o que ele diz nas suas pregações que ele fazia lá no Jordão. Nós já falamos sobre isso, né? Lucas 3, 8 a 9. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, ele esperava, talvez, pelo menos pela pregação dele, a gente percebe isso, que Jesus fosse lá e tratasse com aquela falsa religião, com aquela hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, derrubasse aquela religião que não tinha nenhum comprometimento com Cristo, com Deus, com a sua palavra, que eram hipócritas, valorizavam mais os seus costumes, as suas tradições religiosas e negligenciavam princípios fundamentais da palavra de Deus. Então João poderia estar decepcionado. E ele talvez está cutucando Jesus: e aí, vai fazer o que eu preguei lá no deserto? Né? Vai acabar com essa falsa religiosidade? Vai acabar com esses hipócritas? Vai derrubar essa religião corrupta?
E as notícias, como eu disse, que João recebia eram notícias de um Deus misericordioso e bondoso, e não de um Deus vingador. E possivelmente ele esperava um Deus vingador, um Messias vingador. A quarta e última possibilidade é que, diante de sua prisão e da sua iminente morte, João queria saber se havia acabado a sua missão. Essa é uma possibilidade a ser considerada. De repente você chega ao final da sua vida, ou você está numa fase da sua vida que não há nada mais para fazer. Você cumpriu a sua missão. Basicamente, a missão de João Batista era preparar o caminho para a vinda do Messias. Bom, eu já fiz isso. Eu estou aqui na prisão, possivelmente vou morrer. Talvez não morra, mas será que eu vou ficar aqui apodrecendo na prisão, sendo que a minha vida já não tem mais significado? E aí, possivelmente, ele está perguntando a Jesus: confirma aí para mim se chegou o fim do meu ministério para que eu possa descansar em paz. É a última grande possibilidade. E aí nós vamos fazer algumas aplicações nessas possibilidades levantadas aqui em relação às nossas vidas. Uma vez que nós não sabemos a razão íntima pela qual João fez essa pergunta, vamos usar as 4 possibilidades para analisarmos o nosso comportamento em relação a algumas coisas que acontecem na nossa vida. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso é um fato. E nós não sabemos com precisão o que levou ele a perguntar a Jesus se Jesus era aquele que havia de vir. Uma vez que ele mesmo declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Independente de qual seja a motivação pela qual João fez essa pergunta, nós vamos tirar algumas lições preciosas. Existem questões que ocorrem nas nossas vidas que podem trazer várias reações da nossa parte em relação a elas. Nós temos muitas vezes dúvidas, nós também em alguns momentos temos crises de fé, nós também temos algum momento da nossa vida decepções com Deus, baseado no que nós esperávamos dele. João estava preso por pregar a verdade e por denunciar o pecado. Como eu disse, um homem que vivia livre agora está preso. E diante desse drama, ele vai tomar alguma atitude. E como nós sugerimos aqui, ele vai reagir a essa situação que ele está vivendo. Conosco não é diferente, irmãos. Nós também somos seres humanos. Nós também temos as nossas limitações. Nós também temos as nossas angústias. Em algum momento da nossa vida, nós temos uma crise de fé. Ou seja, será que realmente eu estou no caminho certo? Será que realmente essa é a vontade do Senhor para a minha vida? E quantas vezes nas nossas orações nós não questionamos a Deus em relação a alguma coisa que acontece conosco? Talvez você teve o seu momento ali que você disse: mas meu Deus, será realmente que eu estou no caminho certo? Será que realmente eu estou na vontade do Senhor? Porque não entendo, as coisas estão acontecendo comigo, e essas coisas que acontecem parecem que não confirmam que eu realmente sou filho de Deus. Baseado na nossa expectativa em relação a Deus. Em outros momentos também nós ficamos decepcionados com Deus, porque nós esperávamos que Deus fizesse mais por nós, e aparentemente não está fazendo. E nós fazemos comparação, porque nós seres humanos temos esse defeito. Nós nos comparamos com os outros. E aí nós fazemos comparações entre outros cristãos que têm as coisas e nós não temos. E nós estamos decepcionados. Por que Deus trata uns filhos de uma forma e outros de outra forma? Por exemplo, passa um irmão com um carro, por exemplo, vou colocar um carro mais simples aqui. Passa um irmão aí com um Polo.
E aí o carro está escrito assim, presente de Deus. Aí você olha para aquilo e fala, presente de Deus, mas Deus dá presente para aquele irmão e não dá para mim. Eu estou andando de ônibus, estou andando a pé. Mas por que Deus faz isso? Porque só aquele irmão recebe presente de Deus. E aí a gente fica decepcionado com Deus, não é? E talvez há momentos em que nós entramos em depressão ou estejamos próximos de entrar em depressão. A vida não tem mais sentido, não tem razão. Eu vou na igreja, não sinto nada, a pregação não fala comigo, os estudos não falam comigo, eu não sinto Deus. E aí eu vou ficar trancado no meu quarto. Deus não me ama. Já ouviram isso? Você já disse isso alguma vez? Deus não me ama. Deus ama o pastor Rony, mas ele não ama. Todo mundo gosta do pastor Rony, ninguém gosta de mim. Oh vida, como diz o pastor Rony. Nós estamos sujeitos a essas questões. Porque nós também somos seres humanos. Não no nível de João Batista. João Batista era um ser humano acima da média. Se João Batista, um ser humano acima da média, tinha essas crises, imagina eu e você. Diante desse drama, João Batista envia seus discípulos ao único que tem a resposta verdadeira. A grande lição para nós: o que te angustia? O que te deixa deprê? O que está abalando as estruturas da sua fé? Porque nós trazemos aqui, Deus escolhe aqueles que haverão de ser salvos. É uma verdade bíblica. E aí o inimigo das nossas almas coloca uma dúvida. E você, será que você é escolhido? Sei não, hein? Você, rapaz, você ainda está fazendo aqueles negócios, né? Rapaz, se você fosse escolhido, você não tinha vontade de fazer isso não. Não é? Será que você é realmente escolhido? Imagina, você vai ficar 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos na igreja e no final você vai constatar que você não é um escolhido. Irmão, será que você é um escolhido? Será que Deus realmente te ama? Porque, como eu disse, ele deu um carro para o irmão fulano de tal, que é um presente de Deus. Não coloque essa frase no seu carro, pelo amor de Deus, irmão. Você está se escandalizando com o Senhor, da maneira como Ele trata você. E Ele vai falar isso mais à frente. Então, meus irmãos, não sei os motivos pelos quais você tem perguntas para Deus. E não me fale que você não tem perguntas. Você não é perfeito. Eu não sou, ninguém é. Você tem dúvidas, sim. E muitas dessas dúvidas foram sanadas por meio do estudo dedicado, intenso e disciplinado da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus fala conosco. E a maneira de Deus falar com você é quando você abre a sua Bíblia. E lá Deus responde as suas perguntas. Ainda que você não goste das respostas. Mas Deus responde todas as perguntas. Está lá. Pastor Augusto Nicodemos diz algo interessante que eu gosto de repetir. Já disse algumas vezes e não me canso de dizer. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você. João perguntou a pessoa certa. Eu não sei, como eu disse, qual a razão pela qual João faz essa pergunta. E creio que meus irmãos teólogos aqui presentes já até sabem por quê. Mas eu faço questão de levantar essas 4 possibilidades para eles ficarem pensando sobre o que eles pensam. E a resposta, e onde João busca a resposta? É em Jesus.
onde eu e você devemos buscar a resposta para a crise de fé, para a decepção com Deus, para as angústias da vida, para a depressão e a tristeza, na palavra de Deus. E se você puder fazer isso junto com alguém, melhor ainda. E se você puder cobrar dos seus pastores, olha eu assumindo a responsabilidade, melhor ainda. E eu estou colocando o Rony aqui também comigo, porque também vai assumir essa responsabilidade. Nós não temos a resposta, mas a Bíblia tem. A palavra de Deus tem. E o Espírito Santo nos dará essa resposta. Estava analisando como nós trabalhamos a palavra de Deus. É como aquele sujeito que está em busca de uma pedra preciosa. Então ele cava, ele trabalha arduamente até encontrar aquela pedra preciosa. E finalmente ele encontra aquela pedra, mas ela está em estado bruto. E ele precisa tirar algumas coisas que não são ali partes daquela pedra preciosa. Ele precisa tirar essa sujeira, ele precisa limpar a pedra e ele precisa lapidar a pedra para que ela realmente brilhe. É assim o processo do estudo da palavra de Deus. Você cava, ou seja, você lê, estuda, até encontrar. E quando você encontra, você precisa limpar aquilo tudo e depois você precisa fazer com que aquela pedra brilhe, com que você entenda aquela mensagem. Esse é o processo. Eu não sei, meus irmãos, quais são as lutas que você está passando por elas, e eu também não sei quais as lutas que você virá a enfrentar ao longo da sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: você não será provado, você não será tentado, além daquilo que você possa suportar. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz algo muito importante e reconfortante para nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que Deus maravilhoso. Você não será tentado. Eu digo, dá um freio no diabo lá e fala: peraí, meu filho, é só até onde eu mandar, é só até onde eu deixar. Eu estabeleço o limite, e o limite é a capacidade do meu servo. E tem ainda algo mais: eu vou ajudá-lo nas fraquezas dele. Que Deus maravilhoso. Então, meu irmão, a angústia, a tristeza, as crises de fé, as dificuldades, as lutas que você enfrenta, tenha a convicção de uma coisa: elas não são além da sua força. E Deus vai te ajudar. E Deus vai estar com você. Que nós possamos, assim como João Batista, perguntar para a pessoa certa. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que tiveram resposta de Deus, ainda que a resposta fosse uma resposta que não preencheu as expectativas daquele que perguntou. Um exemplo claro é o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne e orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar, ao ponto de ouvir do Senhor um não retundante. E isso para ele foi suficiente. Às vezes você vai ouvir um não retundante, mas vai ser suficiente. Você vai descansar na resposta do Senhor. O pastor, e eu não sei se a pronúncia está certa, porque eu nem sei falar inglês, mas diz assim, se eu não sei falar, imagine ler. O pastor Matthew Henry, em seu comentário, ele é um pastor presbiteriano, americano, ele diz assim, abre aspas: João estava confundido porque os informes recebidos relacionados com Jesus eram inesperados e incompletos. Suas dúvidas eram naturais e Jesus não o repreendeu por isso. Em troca,
respondeu da maneira que João compreendesse, ao lhe explicar que o cumpria as coisas que se esperava que fizesse o Messias. Deus também pode resolver nossas dúvidas e não rechaçar nossas perguntas. Isso é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Deus também pode resolver nossas dúvidas e não rechaçar nossas perguntas, ou seja, não resolver e não responder de maneira satisfatória as nossas perguntas. Tem perguntas a respeito de Jesus, a respeito de quem é ou o que Ele espera de você? Você tem perguntas a respeito de Jesus, de quem Ele é e o que Ele espera de você? Admita essas perguntas diante de Deus, diante de si e diante de Deus. E comece a procurar respostas. E só na medida que você enfrentar suas dúvidas de uma maneira sincera, elas poderão começar a se resolver. Fecho aspas. Concordo plenamente com o pastor Matteo Henry. Esse é um fato, essa é uma verdade. João Batista, depois de ficar preso, teve por fim a sua cabeça cortada. Enfim, ele não saiu da prisão e recebe o ultimato, né? A pena marcial, a morte, de uma maneira cruel, cabeça decepada. Mas ele morreu, certamente, eu creio, em paz, porque ele sabia que havia cumprido a missão e a resposta de Jesus certamente foi satisfatória para ele. Eu creio que a resposta de Jesus respondeu essas 4 questões levantadas aqui. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que todas essas 4 possibilidades levantadas aqui são coerentes, e a resposta de Jesus certamente poderia responder a cada uma dessas perguntas, ou cada uma das motivações pelas quais essa pergunta foi feita. Mensagem para nós: sejamos fiéis e perseverantes, porque o Senhor nos dará a resposta, ainda que não seja a resposta que preencha a nossa expectativa e vontade, mas Ele falará conosco e nos trará paz. No versículo 21 a 23 do capítulo 7, Jesus responde João, e a resposta de Jesus foi precisa. Ele citou o cumprimento das profecias que se referiam ao Messias. Por várias ocasiões, nós falamos aqui sobre milagres e prodígios, sinais e palavras de Jesus que ele fazia para demonstrar para todos que ele era o Messias. E os sinais que Jesus mostrou aos discípulos de João confirmavam para João o que os textos bíblicos diziam sobre a pessoa do Messias. E aí existem várias profecias, por exemplo, em Isaías, no capítulo 29, versículo 18 a 20, Isaías 29, 18 a 20 diz, referindo-se ao Messias: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. No capítulo 35, versículos 4 a 6 de Isaías 35, 4 a 6, diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. 42, 1 a 6.
Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. A obra do Messias, às vezes não compreendida por João e pelos seus apóstolos, é porque eles não tinham compreensão espiritual de tudo que estava acontecendo. Eles não conseguiam perceber que as pessoas estavam sendo libertas da opressão, do sofrimento, da escravidão do pecado, não como eles esperavam, que seria uma implantação de um reino físico aqui na terra. A obra de Jesus estava indo muito além de um estabelecimento de uma hierarquia governamental. A obra e o ministério de Cristo estava muito além da implantação de um império físico. Esse império, esse reino poderoso, ele estava estabelecido num lugar em que homem nenhum podia tirar no coração do salvo. João não tinha dimensão disso. Talvez ele morreu tendo a convicção disso. Ou talvez não. Mas hoje nós entendemos, nós compreendemos que o reino está em nós. Está no nosso coração. Está no local que não foi feito por mãos humanas. Não é um palácio construído por um homem, com seus arquitetos, engenheiros, pedreiros. Porque esse palácio construído pelos homens pode ser derrubado pelos homens. Mas o reino de Deus estabelecido no coração do salvo, o salvo pode ser morto, ele pode morrer, mas o reino estabelecido não será abalado. A promessa do Senhor não será envergonhada. Então, meus irmãos, nós entendemos que a resposta de Jesus foi uma resposta satisfatória, que ia além da imaginação limitada dos seres humanos, e que eles só poderiam entender isso pelo poder do Espírito Santo, que foi o que aconteceu no Pentecostes. Leon Morris, no seu comentário de Lucas, ele vai dizer algo interessante, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Abre aspas. Os paralelos veterotestamentários, ou seja, os paralelos do Antigo Testamento, parecem demonstrar que os milagres de cura e a pregação aos pobres têm significado messiânico. São a autenticação da missão de Jesus. Era em tais obras de misericórdia e não nas vitórias espetaculares sobre os exércitos romanos que a obra do mestre seria realizada. Jesus pregara acerca disto na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4:18. Mas essa verdade não está aberta à percepção de todos os homens. Leon está reafirmando aquilo que eu disse, que o reino de Jesus está além de uma implantação física.
Por fim, Jesus diz que muito feliz é aquele que não achar motivo de tropeço nele. Isso aqui é muito forte. O sentido da palavra é escandalizar-se. E é o mesmo que Jesus dissesse: aquele que tropeça em mim, aquele que eu sou usado como instrumento de facilitar que uma pessoa erre. Uma pessoa que ao ver a minha obra, a minha missão, ele fica ofendido, ele fica chocado. É uma espécie, o sentido da palavra escândalo, é um obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause destruição. Está relacionada à arapuca que fazia para os passarinhos, e aquela lingueta, quando o passarinho batia nela, ele ficava preso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: há pessoas aqui que estão escandalizadas comigo. E possivelmente João também escandalizou comigo, porque ele esperava de mim algo que eu não fiz na percepção dele. E ele está envergonhado, porque ele poderia estar perguntando: será que esse realmente é o meu Messias? Como Judas, esse não é o meu Messias. Não é o Messias que eu quero. Não é o Messias que eu espero. Por exemplo, você vai ouvir dizer, como nós estamos tratando aqui, que Deus, Ele escolhe alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Você, espera aí, esse é o meu Jesus amoroso? E você se escandaliza com isso? Você se escandaliza com a maneira que Jesus trata essas questões? Você fica escandalizado? Meu Deus! Só que você não pensa, não raciocina que todos deveriam ir para o inferno, inclusive eu e você. E Deus, na sua infinita bondade e graça, escolheu alguns para dar a eles a vida eterna. Isso te escandaliza? Você fica escandalizado? Você fala: não, eu não vou falar sobre isso não, porque eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem de falar isso, porque cadê aquele Jesus maravilhoso? Paz e amor, né? Aquele Jesus que o mundo apresenta, um Jesus afeminado, né? Um Jesus que faz o que você quiser, no final você vai estar comigo. Um Jesus que não fala de inferno, um Jesus que não fala de condenação eterna. Você tem coragem de falar isso sobre o seu Jesus? Você tem coragem, ousadia de dizer que o seu Jesus, ele vai vingar os seus inimigos e ele vai vir com uma espada desembainhada? E que seu Jesus, paz e amor, vai lançar pessoas no inferno por toda a eternidade. Você se escandaliza com essa mensagem de Jesus? Ou você gosta daquelas mensagens assim, e Jesus, fitando os olhos nela, teve compaixão? Mensagem gostosa de pregar, né? Você pode pregar em qualquer lugar. Você prega no centro espírita, você prega essa mensagem no barzinho, com o pessoal tomando cerveja lá, você prega para eles e, nossa, Jesus é bom demais, não é? Jesus é maravilhoso. Mas você tem coragem de pregar a mensagem que diz que Ele vai lançar pessoas no inferno, que Ele vai condenar os ímpios, que Ele vai tratar de maneira severa com o pecado, ao ponto de entregar as pessoas ao seu próprio prazer e pecado? Não tem coisa mais terrível para acontecer com um ser humano, quando Deus diz assim: faça o que você quiser, estou nem aí para você. Não tem coisa mais terrível para um pai dizer para um filho: olha, meu filho, vou dizer uma coisa, estou nem aí para você. Você pode fazer o que você quiser, você pode pecar, você pode prostituir, você pode até morrer. Estou te entregando aos seus pecados. E Deus faz isso com muitas pessoas que eu rejeito. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 1. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é um Deus de amor? É.
mas Ele é um Deus de ira, Ele é fogo consumidor. Então, assim como João poderia possivelmente se escandalizar, porque Jesus não era o Jesus que ele queria que fosse, talvez eu e você podemos também nos escandalizar, ou seja, nos envergonhar, porque Jesus não é o Jesus que nós gostaríamos que ele fosse. E Jesus acaba sendo para nós uma espécie de armadilha, né? Porque temos vergonha dele. E ele nos coloca em situações que nós ficamos presos. Ele coloca diante de uma situação que eu tenho que dizer que ele não é só amor. E que ele não vai te dar tudo aquilo que você gostaria de ter. Eu digo uma frase aqui que eu sei que incomoda demais os irmãos, mas eu vou repeti-la. A prioridade de Deus não é a sua felicidade. Pastor, mas eu quero ser feliz. Você quer, mas pode ser que Deus não queira agora. E pode ser que Deus vai te trazer muita tristeza, e muita decepção, e muita frustração. É porque Ele quer construir em você o caráter de Cristo. Mas, saiba de uma coisa, Deus nunca vai te abandonar. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O perdido, no meio da aflição, no meio da dor, no meio do sofrimento, ele entra em desespero e ele não tem aonde ir. O salvo também sofre, também passa por dor, também passa por sofrimento, também passa por luta, mas ele encontra refúgio e socorro no Senhor. Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas que estavam sendo consumidas pelo câncer. Pessoas que estavam inválidas, não podiam levantar da cama, mas estavam com aquele sorrisão no rosto. E eu ia pregar para elas e elas pregavam para mim. Eu ia levar felicidade para elas e elas me davam felicidade. Porque pensa bem, entenda isso. A felicidade do Senhor te concede, não é como o mundo concede. Deus te dá felicidade além do prazer. Deus te dá felicidade além da dor. Não se decepcione com Deus. Não se decepcione, não se escandalize com o Evangelho. Não se escandalize, vou ajudar você agora, Bernardo. Não se escandalize com os 5 pontos do calvinismo. Amém? Não se escandalize. Está na Bíblia. É verdade. É Deus falando ao seu povo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que Deus possa nos dar graça. A palavra dele vai se cumprir. A palavra dele é a verdade. Ah, pastor, mas eu estou aqui há 2000 anos, né? Você não, né? Mas eu vou dizer, nós estamos esperando há 2000 anos a volta de Jesus. Alguns cristãos entram em crise de fé por isso. Mas Jesus já voltou para você, Ele está no seu coração, meu irmão. Para que você quer que Ele apareça fisicamente? Você conversa com Ele todos os dias. Um dia você vai vê-lo fisicamente. Por que você não vê Ele fisicamente? Porque Ele é eterno e você é finito. Mas um dia você vai ser eterno. Um dia você vai ter um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo. E nesse dia você vai poder tocá-lo, abraçá-lo, senti-lo. Senti-lo você já sente, né? Nos seus sentimentos. Jesus está presente com você. Ele veio na vida do cristão. Ele vai consumar a sua obra e Ele escolheu você e eu como parceiro dele para guerrear a última e grande batalha. Guerrear não, né? Nós vamos assistir Ele com o sopro da sua boca derrotar o nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pelas misericórdias do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas limitações,
nas nossas preocupações, nos nossos questionamentos, nas nossas decepções. Fale conosco, responda às nossas angústias e nos ajude a descansar em Ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.